Bom dia, professor José Edson. Eu estou com vocês na disciplina de Programação para Web. Daremos continuidade ao aprendizado na disciplina. Estamos entrando na nossa quarta semana. Bom, então qual que é o objetivo e o conteúdo a ser trabalhado nessa semana? Bom, então nós temos três tópicos, três pontos básicos a serem aprendidos. Então, o primeiro é entender como os dados de um formulário são manipulados em um servidor em PHP. Aprender e exercitar o envio de um arquivo para um servidor a partir de uma página web. Então, no caso, a gente vai usar o envio via formulário e diretamente, através do que a gente chama de query string. Conhecer a forma de gerenciar as informações de uma conexão com o servidor. Ok? Então, vamos à frente. Bom, então, após o conhecimento da sintaxe dos comandos PHP, que nós trabalhamos nas aulas anteriores, nós vamos agora criar páginas dinâmicas tratando as informações obtidas de outras páginas. Tá? O exemplo que nós utilizaremos hoje serão através de formulários ou diretamente através da URL, como veremos a seguir. Então, a partir de um formulário, por exemplo, em HTML, que seria o primeiro exemplo que nós trabalharemos, o usuário pode enviar dados para uma página do servidor para fazer um determinado tipo de tratamento. Aprenderemos os comandos em PHP para capturar esses dados e fazer sua validação. Ok? É extremamente, pessoal, importante que vocês revisem, caso vocês tenham alguma dificuldade, o conteúdo de formulários HTML vistos na disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Tá? No caso do exemplo que nós veremos hoje, eu vou usar um formulário simples, com o objetivo apenas da gente compreender como se dá a passagem dos dados do formulário para um programa PHP fazer esse tratamento. Tá? Caso vocês queiram um formulário mais elaborado, então vocês pesquisem e retornem à disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento para a Web para vocês verem o conceito e exemplos de formulários um pouco mais avançados e elaborados. Mas, inicialmente, para o que a gente vai precisar na programação em PHP, a gente precisa ter uma pequena revisão de algumas tags que fazem a criação de um formulário em HTML. Então, no caso do PHP, três atributos vão ser muito importantes aqui para nós. Tá? Então, observem abaixo, na tag de criação do formulário, três atributos que são o action, o método e o enctype. Tá? Então, a gente está vendo aí um exemplo abaixo, onde eu tenho que esses três atributos, principalmente o action, o método e o enctype, vão ser muito importantes para o tratamento e envio de dados deste formulário que a gente estiver utilizando para uma página de processamento em PHP. Bom, os detalhes desses três atributos importantes são action, método e enctype, como eu falei anteriormente. Veja que o atributo name ele não é tão importante no caso do PHP, mas e sim, em muitos casos, para as funções em JavaScript. Tá? Então, retornando aqui, esse name, por exemplo, CAD cliente aí que eu utilizei no meu formulário, ele é utilizado mais para o JavaScript. Tá? No caso aqui da programação em PHP, ele não vai ser útil. Na verdade, o que vai ser útil para o PHP, no meu formulário, serão os dados, que no caso aí são as tags internas dentro do PHP, que irão referenciar as variáveis que serão recebidas pelo meu programa. Tá? Então, no caso aí, a gente vai ver que dentro do meu formulário, os campos do formulário com o nome name é que serão importantes. Bom, eu tenho aí o meu action, tá? Vamos dizer assim, seria um ponto principal e muito importante dentro do meu formulário, porque ele que será chamado para tratar os dados do formulário. Então, esse parâmetro action, ele vai definir como eu vou passar os dados para o programa específico PHP que eu estou querendo enviar os dados do meu formulário. A gente vai já ver um exemplo prático disso. Bom, eu tenho aí também a outra situação que é o método,
Então, o método de envio de dados para o servidor, ele aceita dois tipos básicos, né, que é o GET e o POST. Né? A gente vai ver as diferenças dos dois um pouco mais à frente. Tá? E, por último, para as tags do meu formulário, eu tenho um EncType. Né? Então, basicamente, quando eu quero enviar dados para o servidor, fazer um upload de arquivo de imagem, por exemplo, aí eu preciso setar um valor específico desse parâmetro EncType, tá? Então, como vocês estão vendo aí, ele vai definir um formato de como os dados serão enviados para o servidor. Então, necessário, por exemplo, um envio de arquivos, ok? Bom, nesse caso da nossa aula de hoje, eu não vou mostrar um exemplo de envio de dados com upload de arquivo, de imagem, tá? Então, a gente vai usar esse EncType com valor padrão, né, do qual, se a gente deixar, inclusive, o nosso formulário sem esse parâmetro, ele vai funcionar perfeitamente. Bom, então, para exemplificar, né, construir um pequeno formulário HTML aí com alguns campos, certo? E observem que na tag do meu formulário que define lá os parâmetros, eu coloquei aí um action que eu chamei, né, direcionando para o arquivo processadados.php, tá? Então, isso significa o quê? Significa que esse vai ser o arquivo em PHP que vai receber os dados desse meu formulário, tá? E o método, né, observem que ele está setado para o tipo de passagem, né, de envio de dados com o POST. Tá? Poderia ser, por exemplo, o GET também. Okay? Observem também, pessoal, que esse formulário ele não tem nenhum código PHP embutido. Ele é um formulário HTML simples. Né? Então, eu tenho aí tags HTML puras, sem nenhum... Né, alguma coisa a mais do que vocês já aprenderam na disciplina de fundamentos de programação para web. Tá? Então, observem aí, né, que o meu formulário ele vai ter aí tags, por exemplo, para exibir algum conteúdo de um label, por exemplo aí a primeira que seria um nome, e logo em seguida, né, um campo para receber o que você vai digitar para esse campo nome. Tá? Então, um input type text aí, por exemplo. Tá? Então, observe que eu tenho, além do input type text, um valor chamado name, né, do qual você tem um valor aí que seria o meu campo nome. Tá? Então, é muito importante, pessoal, esse ponto, né, desse valor name, que ele aqui nós teremos como o nome do arquivo que o PHP receberá os dados no formulário. Tá? No exemplo prático, na aula de hoje, vocês vão ver que a gente vai referenciar exatamente esse nome como um nome para um nome de variável. Bom, e aí eu tenho outros campos no meu formulário, né? Então eu tenho aí uma outra label, um sobrenome, um campo também do tipo texto para receber os dados do sobrenome de quem estiver usando o meu formulário, um campo de e-mail, enfim, outros campos aí. Um radio button, por exemplo, para receber um valor de sexo masculino e feminino. E encerrando o meu pequeno formulário, né, eu tenho um campo aí do tipo, né, type submit para enviar os dados e um reset para cancelar caso eu queira limpar o meu formulário. Então, eu acredito que todos vocês não tenham nenhuma dificuldade em relação, até porque eu não usei aqui formatações mais avançadas no meu formulário, é um formulário simples. Então, observe aqui na próxima tela, né, que o resultado desse formulário, depois de renderizado, né, depois de processado, né, pelo meu servidor web, ele vai gerar essa telinha, né, então não tem muita coisa no meu formulário. Eu vou utilizar ele aqui apenas para a gente observar como se dá o envio e o tratamento pelo programa PHP, né, quando ele recebe os dados no formulário, ok? Então, a gente vai ver agora basicamente aqui como se dá o envio dos dados, né, como o formulário faz para enviar esses dados para um outro programa. Então, como a gente viu anterior, a gente vai usar exatamente o parâmetro método. Né? Então, eu tenho aí duas formas, o GET e o POST. Certo? Ele vai definir exatamente como os dados são enviados para o servidor. Então, qual que é a diferença básica? Né? No método POST, os dados são enviados ocultos no corpo da página, enquanto no método GET, esses dados são enviados de forma aberta, diretamente na URL. Como eu falei anteriormente, né? Por exemplo, eu posso não necessariamente, como a gente vai ver, precisar de um formulário para enviar dados para um programa PHP. Eu posso digitar esses dados diretamente na URL. Tá? Fazendo o que a gente chama de query string, tá? Então, como a gente está vendo aí, a tag do formulário ficaria, né? Form name, por exemplo, o nome do meu formulário,
tá? O método post, e aí eu fecho o meu formulário. E se fosse via get, né, o que mudaria simplesmente seria aí, né, o método que eu mudaria aí para get. Bom, em relação ao método get especificamente, né? Então, ao setar o valor de método para get, podemos enviar dados diretamente, como eu falei há pouco, né? Pela URL do endereço, sem a necessidade de uma página para o formulário através do que a gente chama aí de par, nome igual a valor, após uma interrogação no nome do programa e no diretório que ele estiver. Então, imagine que eu tenho um diretório chamado minhapagina.com, meu servidor web, né? E dentro dela eu tenho uma página processa.php. Tá? Então, essa página PHP é que vai receber os dados de um formulário, ou não necessariamente de um formulário, para processar. Então, observe que o que foi que eu fiz. Eu coloquei uma interrogação, tá? Para separar essa parte do arquivo dos dados, e em seguida eu tenho um nome igual a Edson. Então, o nome é o campo, tá? E o igual a Edson é o valor, tá? Que eu estou atribuindo para a variável nome. A mesma coisa no exemplo abaixo aí na página processa.php, ela pode receber também 3 variáveis aí, depois da interrogação, ó. A igual a 1, observe que eu utilizei o i comercial para separar mais de uma variável, quando eu quero mais de um dado, quando eu quero enviar para essa página de processamento, depois um i, uma variável c recebendo o valor 3. Okay? Então, na prática, daqui a alguns instantes, nós vamos ver inclusive que, por exemplo, no caso de um formulário de login, que eu tenho um usuário e senha, não é interessante eu usar o método get. Por quê? Porque quando eu, por exemplo, mandar fazer o processamento do envio, por exemplo, do formulário, ele vai mostrar na URL os dados, né, usuário e senha. Né? É exatamente o que difere do método post. Tá? O post ele vai enviar os dados de forma oculta internamente dentro do formulário. Bom, então a gente viu há pouco como eu faço o envio dos dados, certo? Mas como o programa PHP faz para receber esses dados de um formulário ou via uma query string pelo método get, né? Então, em ambos os casos, ele vai funcionar da mesma forma. O que vai diferenciar é que, caso seja post, eu vou utilizar um array associativo chamado $_post, e entre colchetes o nome das variáveis que eu quero, né, receber. Tá? E se for via método get, né, eu vou utilizar um $_get, da mesma forma, né, colchete os valores dos campos. Ok? Então é bastante simples, a gente vai ver já no exemplo prático. E vocês não vão ter nenhuma dificuldade toda vez que vocês precisarem receber algum dado de um formulário ou via query string, né, em uma página que vocês precisam processar dados do teu PHP. Tá? Aqui nós temos um exemplo. Imagine então que eu tenho um formulário que lá tem um name do tipo nome. Então, quando eu for criar uma página para receber aquele dado daquele formulário, eu vou utilizar um $_post, né, entre colchetes e entre aspas o nome dessa variável, né, que está lá definido no meu formulário como campo name. Lembrem, esse ponto é muito importante. Ok? E ponto e vírgula. Observe que o valor dessa variável, né, que eu estou recebendo, né, do formulário, ou seja, foi enviado pelo formulário, tá, eu estou armazenando internamente uma variável local dentro do meu programa PHP, que eu chamei aqui de $nome. Okay? Aqui eu tenho lá para tratar o meu sobrenome daquele meu formulário, e aqui um exemplo aqui de alguma coisa ou qualquer coisa, né, via, por exemplo, uma variável via método get. Tá? Então aqui eu teria a minha variável, né, via método get. Ok? Bom, para finalizar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de erros em PHP. Né? Então, às vezes, nós precisamos evitar, né, até por uma forma mais elegante do meu código, evitar que erros sejam exibidos ao usuário. Tá? Então, dessa forma, nós deveremos sempre criar no nosso código uma forma de capturar possíveis exceções que ocorram durante o processamento de um determinado trecho de código. Então, assim, quem já trabalhou com Java, outras linguagens, né, a gente tem aí o que a gente chama de try catch. Né? Então, try é tente fazer, tá? Caso você, né, tenha um trecho de código que você queira fazer esse tratamento, você vai colocar dentro desse bloco. Né? Então, nesse bloco aí, observe que eu coloquei um eco aí só para dizer que nesse local poderiam ocorrer erros. Né? Então, aí eu vou colocar todo o trecho do meu código.
E se não, né, então ele captura o erro, seria a minha exceção, exception, e aí eu coloco o tipo de mensagem que eu quero dar caso ocorra qualquer tipo de erro. Então, esse tipo de tratamento, ele torna o meu código bem elegante. Então, por exemplo, em situações de um programa PHP que eu precise, por exemplo, fazer algum tipo de tratamento, para não retornar um erro grotesco para o usuário do próprio servidor web, né, então eu posso estar utilizando esse tipo de tratamento. Tá? Mesma coisa também em conexões com o banco de dados ou outras situações que eu não quero passar o erro bruto do servidor web diretamente para o usuário. Ok? Bom, então, para a gente fazer um pequeno exemplo, para ver se todos compreenderam bem o que nós falamos, né, a gente vai falar aqui agora na prática, né, como se faz o envio de dados via formulário e recebimento de dados em um programa PHP. Okay? Então, eu já verifiquei anteriormente aqui o meu ISPHP já está habilitado. Bom, aquele meu formulário que eu coloquei no slide, né, ele está digitado aqui para a gente não perder um tempo, né, porque senão a nossa aula ficaria muito grande, nossa videoaula. Então, para não perder tempo aqui, eu criei o formulário, HTML simples, observem, né, vamos dizer assim, as tags básicas aqui HTML. Então, eu tenho aqui o meu formulário, ok? Onde eu estou direcionando aqui o meu action para uma determinada página que vai receber esses dados. Então, é muito importante, né, os 3 parâmetros que eu tenho dentro da minha tag form. Né? Então, eu tenho o action, que é processadados.php. Veja que eu emiti lá o enctype, porque não vai ser necessário, porque eu não vou fazer nenhum tipo de upload de arquivo. Eu tenho só o método que eu defini aqui como sendo o método get. Okay? E aí aqui eu tenho o meu formulário, como a gente já tinha discutido anteriormente. Okay? Então, eu vou aqui, né, utilizar algum desses campos para enviar dados para um determinado programa PHP. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. É bastante simples, como a gente discutiu. Eu vou criar um arquivo. O nome do meu arquivo será processadados.php. Vou salvar. PHP. Salvar aqui dentro do diretório semana 4. Ok, pessoal. Vou abrir a minha tag PHP. E aqui dentro eu vou escrever o que eu quero fazer, né, nesse meu programa PHP, do qual receberá os dados desse formulário. Okay? Então, qual que é a ideia então? É receber algum dado que o usuário digitar nesse formulário e tratar ele, né, nesse arquivo. Okay? Então, eu vou simplesmente capturar os dados e jogar aqui numa variável local. Vamos pegar aqui só por uma questão de exemplo o que for enviado no campo nome desse formulário. Então, né, type text name nome, o nome da variável que eu vou utilizar, né, dentro do método vai ser nome. Lembrando, tá? Muito importante vocês observarem sempre esse detalhe. Então, eu vou chamar aqui de variável nome, tá? Recebendo, então, a sintaxe que a gente viu para o recebimento do array associativo que vai receber esse dado via método, nesse caso, get, seria get. Então, e entre aspas, eu vou colocar o nome do campo lá no meu formulário que eu quero receber. Ok. E aí vou colocar aqui o meu ponto e vírgula. Então, o que é que eu estou fazendo nesse caso? Eu vou fazer com que o usuário, nesse formulário, na hora que ele digitar os dados no meu formulário, no campo texto, o valor que ele digitar para o campo nome será enviado via método get e será processado pela tagzinha do meu formulário action processadados.php, que é exatamente esse arquivo que eu estou criando. Vamos pegar aqui mais uma variável, sobrenome. Poderia ser qualquer uma daquelas variáveis. Tá? Get. Vejam que eu tenho lá, né, também um campo, né, input type text do tipo name sobrenome. Ponto e vírgula. Vamos simplesmente aqui ver se ele vai ser capaz de
receber esses dados, dando um eco aqui para mostrar o nome das variáveis locais, nome e sobrenome, que estão recebendo esses dados do formulário. Tá? Os dados recebidos via get são nome, sobrenome. Ok? Não esquecendo ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. O meu programinha para receber esses dados está pronto. Então, eu vou salvar, tá? Vou observar aqui no meu formulário se o método é get e ver se lá o meu, né, programa também está recebendo via método get, tá? Sem nenhum problema. E aí agora a gente vai fazer um teste. O meu arquivo formulário HTML está no diretório semana 4. Vou digitar aqui o meu localhost, semana 4. E o nome do meu arquivo não é PHP, é simplesmente formulário HTML, é formulário.html. Tá? Então observe o nosso pequeno formulário, né? Então ele renderizado, ele está mostrando exatamente esse código HTML. E aí aqui eu vou digitar os valores. Tá? Então eu vou digitar aqui, como eu só estou passando lá para ele receber nome e sobrenome, eu vou deixar aqui em branco esses outros dados, né? Então ele vai enviar apenas essas duas variáveis. Então eu vou aqui clicar no botão enviar. Observem que no enviar aqui é o meu input type submit, né? Então ele vai simplesmente enviar para a página processa dados PHP. Processa dados.php, ok? Correto? Ok? Então, ó, o que ocorreu nesse caso, pessoal? Observem que os dados que estavam contidos dentro do formulário foram enviados para a página processa dados PHP, okay? Do qual ele, através do método get, ele, através do campo nome nessa matriz associativa, ele armazenou esse valor na variável nome e a sobrenome, né, nessa variável local sobrenome que eu criei. E aqui eu mostrei os dois valores que ele pegou pelo método. Observem, tá? Que ele deu a mensagem bonitinha, né? Gerando os dois valores. Um ponto importante que eu quero que vocês observem, pessoal, é exatamente o que ocorre na URL, porque nós estamos usando o método get. Tá? Então observe que a página é processadados.php, interrogação, nome igual a José e sobrenome igual a Edson e e-mail igual a vazio, certo? Porque eu não enviei nada, né, no campo e-mail, ok? Então observe que eu consigo ver o valor dos campos que eu tenho no meu formulário. Isso não é interessante, por exemplo, para um campo de validação, né? Às vezes é interessante, por exemplo, quando eu quero ter uma situação de envio de dados para um processamento, que eu não preciso criar necessariamente formulário. Por exemplo, quero acessar às vezes eu vou acessar uma página que eu faço um download de um arquivo. Então eu vou colocar aqui diretamente lá, se eu reconhecer e souber onde isso está lá no meu servidor, né, quais são esses parâmetros aqui após a interrogação. Ok? Vamos fazer um teste agora, alterando isso aqui para o método post. Então simplesmente eu alteraria, aqui eu alteraria, ok? E lá no meu formulário eu vou alterar aqui o método para post. Tranquilo? Eu vou salvar. Só atualizar. Atualizei o formulário. E aí agora, tá? Observem que ele retornou os valores agora processados, né, e enviados via post. Observe como ficou a minha URL. Ó, ele não mostra os valores. Ok? Bom, vamos melhorar aqui para vocês compreenderem a importância de normalmente utilizar, no caso de formulário, o método post. Eu vou alterar esse meu formulário aqui.
Vou deixar aqui um campo chamado usuário. Vamos criar aqui uma telazinha de login. Eu vou chamar aqui o type text, né? O meu name vai ser usuário. Vou alterar aqui o ID também. Usuário. Vou aqui copiar, colar, usar uma senha. Então aqui eu estou definindo um label, né, só para ele aparecer na tela, um label com nome e senha. No caso, esse tipo aqui eu vou mudar de texto para password. O name eu vou chamar de senha. E o ID aqui também de senha. Pronto, no formulário aqui vai ter um submit, vamos chamar aqui de esse nomezinho que vai aparecer no botão, vamos chamar ele aqui de login. Vou salvar o meu formulário, ok? E no meu processa dados, eu vou deixar o método post. Aliás, eu vou mudar aqui para o método get para vocês verem como ele vai mostrar os dados. Usuário e senha. Não importa aqui, né, que esse nome seja exatamente o nome da variável local, aqui ele continuaria funcionando sem nenhum problema, mas eu vou alterar aqui para que fique mais fácil de compreender, que eu vou pegar o valor via post na array associativo senha e jogar na variável senha do usuário, né, na variável local usuário. Vou alterar isso aqui para usuário igual a usuário e senha igual a $100. Ele vai me mostrar aí duas mensagens, né? Um usuário igual o valor que ele recebeu via get do usuário, do campo usuário do formulário, e o do campo senha. Ok? Bom, método get. Não alterei aqui. Método get. Vou salvar todos. Bom, eu vou dar um Ctrl F5 aqui para atualizar o formulário. Perdão, eu vou voltar aqui e atualizar o formulário. Observe que o meu usuário agora ficou um pouquinho diferente, né? Ele está pedindo usuário e senha. Eu mudei o nome do botão, botei login. Vou botar aqui Zé Edson, uma senha aqui, ó. Olha o campo lá como eu mudei o type, né? Mudei de texto para password. Vou botar aqui uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu der o enter, o login, né? Seria lá o tratamento para eu enviar os dados do formulário para a página processa dados PHP, ó. Ele mostrou os dois valores, ó. Zé Edson e senha. O usuário que eu digitei e a senha. Nenhum problema aqui, né? Porque aqui eu pedi para ele mostrar o valor da variável. Mas observe que na URL, né? Utilizando o query string, né? Eu posso passar esse valor, eu posso ver esse valor. Então, observe que depois da interrogação, usuário igual a Zé Edson e senha igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é extremamente vulnerável você usar, por exemplo, no formulário de autenticação, né, o método get. Tá? Então, vocês devem utilizar o método post. Ok? Bom, só para finalizar, imagine que você tem aqui um exemplo, inclusive, aí da avaliação de vocês, que eu coloquei para vocês fazerem uma análise, né, do estrutura de decisão aqui, que eu tenho um algoritmo que faz o cálculo de um aumento de salário. Só que esse aumento é, se menor do que 400, 15%. Se o salário for menor do que 1.000 e maior do que 400, 10%. E se o salário for
maior do que 1.000, né? Seria aqui o meu ELS, 5% apenas. Então veja que o aumento depende do salário, né, que eu tenha, né, para fazer o cálculo desse aumento. Então, anteriormente, observe que todos os exemplos de algoritmos de estruturas de repetição que nós fizemos, nós tínhamos sempre setando uma variável aqui internamente já dentro do meu programa. Isso fazia com que o meu programa não ficasse, de certa forma, estático. Vamos fazer com que o usuário digite o salário lá no formulário, né, e ele receba aqui, a partir dos dados digitados no formulário, o programa faça o processamento PHP. Tá? Então, vou excluir aqui. Vou tirar aqui login. Vou usar aqui o mesmo formulário para não perder tempo. Então eu tenho aqui, vou chamar aqui de salário, salário. Ok, então eu vou usar só a variável para enviar aqui o salário, né, que quem estiver usando o meu programa vai, né, tá querendo digitar para verificar qual vai ser o aumento. Ok, então o método get, ok, no meu reajuste de salário dentro da minha tag PHP aqui, então em vez de ter aqui simplesmente uma variável local salário recebendo 300, eu vou colocar aqui essa variável aí, vai receber via método get os dados lá do meu formulário, que seria a minha variável salário lá no meu input type text name, que no caso lá está com o nome salário, ponto e vírgula. Então nesse caso agora, o que eu digitar no formulário no campo salário será recebido através dessa array associativa e jogado na variável salário. A partir daí, então, ele vai fazer o cálculo aqui, exibir o salário atual e o valor com aumento. Ok? Então, vamos, por exemplo, fazer aqui, né, um teste. Eu vou atualizar o formulário, Ctrl F5. Acho que eu não salvei o arquivo. Pronto, aqui foi salvo. Veja que eu só tenho um campo agora no meu formulário. Vou digitar um salário, por exemplo, maior que 1.000, por exemplo, 1.000. Ok, e vou pedir para ele verificar. Aí ele está para o processa dados.php. Vamos ver lá o que teve. Vamos ter que mudar aqui, né, pessoal? Estou mandando os dados do formulário para o processo dados PHP. Na verdade, eu tenho que mandar para quem? Para o reajuste salário.php. Agora sim. Ok? Vou retornar, vou atualizar o formulário, vou colocar o salário 1.000. Ok? E observe que ele enviou aquele valor 1.000 via, né, método get, está aqui o valor, ó, salário igual a 1.000. Esse valor foi recebido, né, definido lá no meu action para ser recebido pela página reajuste com salário PHP, e aqui eu recebi o valor daquele campo type name, né, salário, e joguei nessa variável e ele fez o processamento. Então, como eu enviei 1.000, 1.000 não é menor do que 1.000, então ele vai para esse ELSE, ele calculou 5%. Vamos ver se ele calculou corretamente. Exatamente, 1.050. Okay? Então, observem, pessoal, a importância de como trabalhar, né, o envio de dados via método get, via método post. Vamos fazer um outro teste. Se eu não quiser voltar lá para o meu formulário, quiser digitar aqui o salário igual a 300, e der Enter, ele vai mandar o 300 para a página reajuste salário.php, sem precisar do formulário. Então veja que ele, ó, recebeu 300, e aí como aqui o aumento é 15%, o salário com aumento ficou 345. Ok, pessoal? Então,
por essa semana nós ficamos por aqui. Na próxima semana nós veremos conexão com o banco de dados. Um abraço a todos e uma boa semana.